Vamos continuar resolvendo as questões de matemática do vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. São as questões 26 a 50 do quarto dia de provas. Questão 48. A representação geométrica das retas R e S encontra-se desenhada no sistema de coordenadas cartesianas na imagem a seguir. Assinale a alternativa que apresenta o sistema de equações lineares que pode representar as retas R e S da imagem acima. Na verdade, esse gráfico aqui embaixo. Se os números estiverem pequenos, eu recomendo que você assista ao vídeo em tela cheia na resolução HD. Bom, então temos duas retas, R e S. Elas se intersectam nesse ponto de coordenada x1 e y5, e a questão quer saber a que sistema de equações essa situação corresponde. Na verdade, um sistema de equações lineares nada mais é do que isso. São duas retas no plano e a solução do sistema é o ponto de intersecção. Então, o x é igual a 1 e o y é igual a 5 é a solução do sistema. Poderíamos substituir os valores aqui em cada alternativa e determinar a correta. Mas também podemos calcular mesmo a equação de cada uma das retas. Como podemos fazer isso? Você lembra lá da geometria analítica as várias formas de equação da reta. Acho que a forma que mais vai ajudar nessa questão é aquela forma que envolve um ponto e a inclinação da reta, que é a seguinte: y menos o y de um determinado ponto é igual à inclinação da reta que multiplica x menos o x desse ponto. Então vamos começar com a reta R. Nós temos um ponto, o ponto de coordenadas 1 e 5, e falta saber a inclinação da reta. A inclinação da reta é a variação em y dividida pela variação em x. É justamente daqui que vem essa fórmula aqui, né? Então, qual é a inclinação da reta R? Precisamos determinar algum outro ponto para calcular a inclinação. Podemos pegar esse ponto aqui, que é o ponto onde a reta cruza o eixo y. É o ponto de coordenada x0 e y4. Então, desse ponto até esse ponto aqui, nós temos uma variação em x de uma unidade, certo? 1 menos 0 é 1. E temos uma variação em y de uma unidade também. 5 menos 4 é 1. Então, 1 dividido por 1 é 1. Essa é a inclinação da reta R. Então, substituindo aqui na equação da reta, nós ficamos com y. Vamos pegar uma outra cor. Nós ficamos aqui com y menos o y do ponto. Poderíamos pegar esse outro ponto aqui? Poderíamos, mas vamos ficar com o 1, 5, certo? Então, é y menos o y do ponto, que é 5, que é igual a 1, a inclinação da reta, que multiplica x menos o x do ponto, que é 1. Então, ficamos com y menos 5 é igual a x menos 1. Somando 5 dos dois lados, nós ficamos com y é igual a x menos 1 mais 5 é 4. Agora, aqui nas respostas, nas alternativas, nós temos o termo independente sozinho do lado direito da equação. Então, vamos deixar só o mais 4 aqui do lado direito. Subtraindo o x dos dois lados, nós ficamos com y menos x é igual a 4, ou ainda menos x mais y é igual a 4. Então, a reta R tem a equação menos x mais y é igual a 4. Agora, vamos determinar a equação da reta S. Então, para a reta S, qual é a inclinação? Vamos pegar outra cor, então. Qual é a inclinação da reta S? Podemos pegar um outro ponto aqui na reta S, podemos pegar esse ponto aqui, onde a reta S cruza o eixo Y, mas vamos pegar esse ponto onde ela cruza o eixo X. Então, aqui o valor de X é 6 e a coordenada Y é 0. Então, desse ponto até esse ponto, a variação em X é de 5 unidades, certo? 5 menos 1 é 5. E a variação em y é de menos 5 unidades, porque 0 menos 5 é menos 5. É uma reta decrescente, porque conforme o x aumenta, a reta vai diminuindo, o valor de y vai diminuindo, certo? Então, é a variação em y menos 5 dividida pela variação em x, que é 5, então a inclinação é menos 1. Então, substituindo aqui na fórmula, y menos o y do ponto, que é 5, é igual à inclinação menos 1, que multiplica x menos o x do ponto, que é 1. Então, y menos 5 é igual a menos 1 vezes x é menos 1 vezes menos 1 é mais 1. Então, somando 5 dos dois lados, y é igual a menos x mais 6. E passando o x para o lado de cá, nós ficamos com mais x mais y é igual a 6. Então, essa é a equação da reta S. X mais y é igual a 6. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa C, certo? Menos x mais y é igual a 4 e x mais y igual a 6. Rapidamente, uma outra forma de fazer seria usar aquela forma da equação da reta que é inclinação-corte,
que diz o seguinte: y é igual a mx mais n, onde n é a coordenada onde a reta corta o eixo y e m é a inclinação da reta. Então, por exemplo, na reta R é só fazer y é igual a inclinação, que é 1, que multiplica x mais a coordenada onde a reta corta o eixo y. No caso da reta R é 4. Então, y é igual a x mais 4. Então, seria uma outra forma mais rápida até de fazer. Mas, enfim, vamos para a próxima questão. 49. Considere os números naturais de 1 até 100. Escolhido ao acaso um desses números, a probabilidade dele ser um quadrado perfeito é... Então, de 1 até 100, quantos quadrados perfeitos nós temos? Quadrados perfeitos são aqueles números que têm uma raiz quadrada exata, ou que são o quadrado de algum número. Então, 1 ao quadrado é igual a 1, 2 ao quadrado é igual a 4, 3 ao quadrado é igual a 9, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, 8 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, 9 ao quadrado é igual a 81, aí 10 ao quadrado é igual a 100. Aí 11 ao quadrado já vai ser 121, não conta, certo? Então, de 1 até 100, nós temos um total de 100 números, então esse é o nosso denominador para calcular a probabilidade. E no numerador, quantos quadrados perfeitos nós temos de 1 até 100? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados perfeitos de 1 até 100. Então, 10 no numerador. Então, escolhendo ao acaso, nós vamos ter 10 números que são quadrados perfeitos. Escolhidos ao acaso entre 100 números, nós vamos ter uma probabilidade de 1 sobre 10 ou 10%. Alternativa A. Vamos para a próxima questão. Questão 50. Tomando os algarismos ímpares para formar números com 4 algarismos distintos, a quantidade de números divisíveis por 5 que se pode obter é... Então, a questão quer que nós formemos números com 4 algarismos distintos. Esses algarismos têm que ser ímpares, ou seja, 1, 3, 5, 7 e 9, e além disso, divisíveis por 5. Para o número ser divisível por 5, seu final tem que ser ou 0 ou 5. No caso, 0 não pode ser porque não é algarismo ímpar. Então, obrigatoriamente, aqui nós vamos ter um 5. E, na verdade, nós poderíamos reformular a questão. A questão poderia ser assim: quantos números ímpares de 3 algarismos você pode formar com 4 algarismos ímpares distintos? Porque o 5 vai sempre ficar aqui no final. Então, é como se nós tivéssemos um número de 3 algarismos. Mas, enfim, se isso confundiu você, deixa para lá. Só um parênteses meu. Mas vamos lá, então. Nós temos aqui 4 algarismos que podem vir aqui na primeira casa. Como nós vamos usar um algarismo, nós vamos ter ainda 3 algarismos para a segunda casa, vamos usar mais um algarismo, sobram 2 algarismos para a última casa, e aqui na última nós só podemos ter o 5. Então, multiplicando todas as possibilidades, nós vamos ter 12 vezes 2, 24. Alternativa D. E observe que aqui a ordem dos algarismos importa, certo? É uma questão de arranjo e não de combinação, porque, por exemplo, o número 1735 é diferente do número 3175. Se fosse uma questão de combinação, simplesmente de quais são os algarismos que aparecem, não importando a ordem, isso aqui na verdade seria a mesma coisa. Né? Mas na verdade é uma questão de arranjo, porque a ordem altera o número, na verdade. Se fosse uma questão de combinação, nós teríamos que dividir esse 24 por 3 fatorial, para contar todas as variações de posição que os números poderiam ter nessas 3 casas. Né? Por exemplo, no caso aqui, nós poderíamos ter 1, 7, 3, 3, 1, 7, 7, 1, 3 e assim por diante. Isso tudo seria o mesmo, seria contado como um elemento só. Por isso, nós dividiríamos por 3 fatorial. Mas é uma questão de arranjo. Então, quando a ordem é diferente, nós contamos como números diferentes. Por isso, nós não precisamos dividir por 3 fatorial. Bom, então era isso por esse vídeo. Terminamos as questões de matemática do vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Não deixe de se inscrever no canal, deixar algum comentário também, caso tenha ficado alguma dúvida, e de revisar todos os assuntos que foram tratados nessa prova assistindo aos vídeos do canal. Então, era isso e até o próximo vídeo.